Bem, o preconceito no Brasil já está introjetado dentro de determinadas classes sociais. Por exemplo, a Condessa de Barral não queria acompanhar o imperador Dom Pedro em sua viagem a Constantinopla. Ela teve que ir, ela foi. Ela não queria ter ido, pois acreditava que podia ser atacada por estes seres, entre aspas. Este preconceito sobre o que é diferente e estranho sempre existiu no mundo. Principalmente no mundo daqueles que se encastelam e não querem o contato com a realidade. Os que se encastelam e não querem o contato com o outro. Na verdade, todo preconceito cai quando confrontado com a realidade. No caso do preconceito e a deturpação do uso do substantivo xiita para a adjetivação do xiita se deve à ignorância e o quanto a mídia ocidental atlantista repercutiu o caso da deposição do Shah do Irã em 1979. Foram 444 dias de sequestro dos cidadãos americanos em Teherã. Aquilo foi a maior afronta direta ao império que poderia ter acontecido, e esse fato foi martelado por 444 dias, através de todas as agências de notícia anglo-sionistas. Pegou, e hoje está introjetado na língua, isto é, no inconsciente coletivo da população brasileira. O sentido, na verdade, eu não entendo como radical. E eu fui buscar isso em dicionários e pessoas que estudam o idioma árabe. Mas sim como resistente, firme, ético, de princípios, um grupo com o qual não se pode barganhar. Ora, essas qualidades que eu vejo no xiita não interessam ao anglo-sionismo, mas principalmente não interessam ao sionismo, que acredita que todo homem tem seu preço, e logo podemos oferecer vantagens e conseguir o que queremos sem respeitar a soberania, a autodeterminação e a dignidade de qualquer povo ou nação. Então, você tem, principalmente a partir da Revolução Iraniana, uma perspectiva de combater os grupos no Irã que se colocaram contrários à hegemonia estadunidense, à intervenção britânica no país, de modo que, para poder realizar esse combate com armas, você primeiro precisou fazer o combate de forma ideológica, né? Então, você caracteriza... É curioso que o xiita, enquanto sinônimo de radical e de extremista, não é comum fora do Brasil, tá? Eu conversei com alguns pesquisadores internacionais sobre o tema e eles não veem isso, né, como algo comum, é algo mais no Brasil. Você tem até o presidente Jair Bolsonaro chegou a usar a expressão sobre xiitas ambientais para falar sobre a questão das pessoas que combatem o aquecimento global, né? Isso se dá, me parece, principalmente por conta do desafio que a comunidade xiita lançou para a hegemonia estadunidense, o que é louvável de certa forma, uma vez que você tem essa resistência, né, e a procura por uma forma de vida fora do domínio da égide dos Estados Unidos, e por outro lado isso perpetua-se principalmente por essa aceitação e de não questionar, né? Se nós pensarmos sobre... Eu citei o relatório Islamogram do Instituto para o Diálogo Estratégico. Nele, os grupos extremistas, a maioria são sunitas, né? Você chega a ter memes no qual se ironiza a vida das pessoas que praticam o xiismo. Me parece, então, que é uma aceitação, né, de uma perspectiva estadunidense de combate ao xiismo e aos xiitas, e que se perpetua na cultura, se perpetua nas representações. É muito triste, né? Você vê, eu tive certa vez o jornalista Ariel Palacios utilizou a expressão xiita enquanto sinônimo de radical. Eu chamei a atenção dele no Twitter, né, para corrigi-lo acerca dessa acepção preconceituosa. Ele ficou extremamente incomodado, bloqueou a minha conta, enfim, teve uma reação altamente emotiva, como se fosse impossível questionar o uso preconceituoso de uma palavra, né? Mas isso, mais uma vez, vai vir através da educação,
vem através do conhecimento, e mesmo de outros muçulmanos, né? A gente sabe que xiitas muitas vezes passam por situação de preconceito a partir de sunitas, né? Eu tenho o relato de alguns xiitas que eu dialogo acerca dessa situação, e cabe então a essas pessoas entenderem que o Islã é uma religião que é para toda a humanidade, e a humanidade se manifesta de diferentes formas. Então, naturalmente, você teria diferentes perspectivas, e o xiismo é uma forma de ser muçulmano, é uma forma de viver o Islã. Então, eu imagino que sunitas deveriam compreender isso, ao invés de entender enquanto uma perspectiva opositora, porque não é disso que se trata. Portanto, o termo xiita, na verdade, ele é muito mais, na minha opinião, um prêmio ser lido dentro do seu contexto de resistência do que uma afronta. E cabe aí, talvez, um maior aprofundamento dentro do tema de quem são, como são e como é que se formam. É isso.